Ok, boa tarde então. Então nós vamos aqui para a aula 5, né? E a parte 1 que a gente vai ver hoje é a abordagem top-down. Então, o que é a abordagem top-down? Ela é, basicamente, pessoal, os alunos são da área de engenharia ou de ciências exatas, e vocês já são treinados para isso ao longo do curso de vocês, que vocês, ao resolverem um problema, vocês definem uma sequência de passos que vocês têm que seguir para conseguir resolver aquele problema. A abordagem top-down, ela é simplesmente uma sistematização disso que vocês já fazem intuitivamente, tá? E ela aqui é para ser aplicada especificamente em problemas de programação, quando você quer criar um programa para resolver um problema, né? Então, eu preparei essa nota, ela é baseada no livro do Chapman, né? Então, eu fiz um resumo e uma tradução livre do que está nessa nota. Vocês vão ver que não tem nada de uma grande ciência, né, por trás disso, mas é uma forma de sistematizar o conhecimento que vocês já trazem, intuitivo, e é interessante que vocês conheçam e se acostumem, exercitem realizar esse tipo de abordagem, porque ela ajuda a fazer aquilo que quando eu falo para vocês que o segredo de programar é você programar de uma forma que ajude você a encontrar os erros, né? Que é isso que vai possibilitar que você resolva o seu problema, tá? Então vamos lá. Então vamos seguindo a nota aqui. Então ele começa falando aqui. O que é abordagem top-down? É um processo de iniciar uma tarefa grande e dividir ela em tarefas menores, mais fáceis de serem entendidas, que é a chamada subtarefa, e cada uma realiza uma parte da tarefa desejada. Então, quando vocês vão abordar um problema em que vocês têm que fazer um programa, vocês vão ter que colocar uma sequência de comandos lá que vão ser executados para realizar aquela tarefa. Se a tarefa for muito grande, então você vai ter que subdividi-las. Essa grande tarefa, que é o que você quer que o programa realize, ela vai sendo subdividida. Nós vamos ver adiante que essa sequência de passos que definem essas tarefas menores é o que a gente chama de algoritmo, né? Então, prosseguindo aqui, cada subtarefa pode ser subdividida em subtarefas menores se necessário, né? Então, um programa complexo você divide em tarefas e depois você analisa cada uma dessas tarefas e vai, se necessário, vai detalhando ou esmiuçando elas até que um certo nível que a gente vai ver a seguir, que é quando você pode transformar cada uma dessas etapas em um comando de Fortran, né? Então, o programa, ele sendo dividido em pequenas partes, né, ele pode ser codificado e a gente testar cada parte independente. Então, aqui já vai a primeira recomendação. Quando vocês estiverem escrevendo um programa, é muito importante que vocês não tentem fazer isso de uma vez só, tá? Lógico, no início do curso agora, vocês vão ter programas relativamente simples e vocês vão achar que é desnecessário, mas é importante que vocês criem uma disciplina de sempre fazer isso, que é uma forma de você se acostumar a um procedimento que você vai poder aplicar quando tiver problemas mais complexos. E aí a recomendação é a seguinte: se você tem um programa, não tenta escrever o seu programa do começo até o fim
direto. Tá? Vamos supor que você tem um programa, você quer escrever um programa em que ele leia 2 números do teclado, calcule a adição desses dois, a subtração desses dois, pegue esses 2 resultados e calcule um produto. Tá? Então, o que é recomendado fazer? Ao invés de você escrever o programa inteiro, você vai fazendo por partes. Então você bota lá o nome do programa, define as variáveis, faz o preâmbulo, aí escreve a parte do programa referente a você fazer a leitura dos dados. Aí você coloca lá end program, compila e testa. Se você conseguir fazer isso, aí você vai para a segunda parte, que é pegar os 2 números que você entrou, calcular a soma deles e salvar o resultado. Testa isso. Está funcionando? Aí vem para a outra parte, que é pegar os mesmos 2 números, subtrair um do outro e salvar o resultado. Testa essa parte. Está funcionando, você vai para a última parte, que é pegar os 2 resultados anteriores, fazer o produto deles e apresentar o resultado. Então, aqui é uma coisa bem simplificada para vocês entenderem isso. Por quê? Porque a ideia é que se em alguma etapa do processo de elaboração do programa os resultados começarem a sair errados, você sabe onde você está errando. Se tudo anteriormente estava funcionando, então agora você pode ir lá verificar onde está o erro e tomar as atitudes que você tem, corrigir, fica mais fácil. Se você escreve o programa inteiro e aí você compila, encontra lá 30 erros na compilação, ou você vai resolvendo todos os problemas de erros na compilação e depois ele apresentar erro de lógica, se você escrever o programa inteiro, fica muito mais difícil você identificar os erros, onde eles estão e corrigir. Então, o procedimento, eu sempre digo assim, quando você vai fazendo a abordagem top-down, é você planejar o seu algoritmo e depois você vai implementando ele passo a passo, por etapas, porque isso facilita muito mais na hora de você identificar erros. Tá? Então, você não, eu digo, não é gastar tempo, o que você está fazendo é um investimento em economizar tempo depois na hora de encontrar os erros. Então, prosseguindo. E aí, é isso que fala, testa cada parte independentemente. Né? É isso. As etapas da abordagem top-down, então, são as seguintes. Primeiro, nós temos que definir claramente o problema que a gente quer resolver. Tá? Então, o exemplo, projetar e escrever um programa para resolver um sistema de equações lineares, tendo coeficientes reais e até 20 equações com 20 incógnitas. Então, você vê que a definição do problema não é simplesmente assim, escrever um programa que resolva um sistema de equações. Não, define que o sistema de equações é linear, então existe um certo método matemático que vai ser aplicado, o tipo de coeficiente, né, o número de equações e correspondente número de incógnitas que você vai ter que utilizar, porque isso, por exemplo, você vai dimensionar tamanho de matrizes. Né? Então, você tem que especificar com detalhe, né, e de uma forma bem precisa o que você quer fazer. Depois, definir os inputs, são os dados de entrada necessários para o programa, e os outputs, resultados a serem produzidos pelo programa. Então, por exemplo, esse problema do sistema de equações simultâneas, os coeficientes das equações podem estar em determinado formato ou em uma sequência determinada e o programa deve ser capaz de lê-los. Então, vamos supor que os seus dados eles estão numa tabela em que os dados estão sendo apresentados, dados de entrada, eles são todos apresentados, por exemplo, os coeficientes, ao invés de ser um formato de matriz, eles são por linha de uma matriz, são apresentados todos em uma coluna só de dados. Então você vai ter que saber como eu tenho que ler esses dados e indexá-los. Então você tem que saber como os dados estão e saber, são números reais, como é que eles estão sendo apresentados.
Os dados, por exemplo, eles estão sendo apresentados, se eles forem no formato de matriz, eles estão apresentados em 20 linhas e 20 colunas. Eles estão separados, estão todos juntos, eles são separados por vírgula. Tudo isso você tem que saber, porque você, na hora que for escrever o programa para ler os dados, você tem que saber como eles estão formatados, como eles são apresentados. Tá? Então, esses são os dados de entrada. E prosseguindo, aí. Da mesma forma, os dados de saída poderão ter que ser escritos em um formato pré-determinado para atender a certa tarefa subsequente. Eventualmente, por exemplo, você vai pegar o teu resultado, que são números também que você tem, e vai querer fazer uma apresentação, por exemplo, gráfica utilizando, sei lá, o MATLAB. Então, o MATLAB tem um determinado formato que os teus dados têm que ter para que ele possa ler aquele resultado e apresentar o gráfico. Tem um programa que é o Grapher e o Surfer, são dois programas que são utilizados para ler dados. Então, eles têm uma sequência lá, os dados têm que ser apresentados, por exemplo, se for o Surfer, você vai fazer curvas de nível, então você tem que apresentar uma coluna que representa o x, outro o y e outro é o valor da variável. Então, tem um formato pré-determinado, se for o caso, você tem que saber antecipadamente como você vai querer que esse dado seja apresentado para você pós-processá-lo. Tá? E também que tipo de dado, né? Os seus resultados, você vai ter que saber o que eu quero extrair. Há resultados, por exemplo, intermediários que não interessam. E há outros resultados intermediários que interessam junto com o resultado final. Tudo isso você tem que saber, né? Antes de começar a escrever o programa. Por quê? Você tem que definir variáveis, dimensões de vetores, matrizes, etc. Terceira parte, faça o projeto do algoritmo que você pretende implementar no programa. E o que é algoritmo? Formalmente, procedimento passo a passo para se obter a solução de um problema. Então, você vê, nesses exemplos simples que vocês viram, é isso. Tem uma sequência, né, de ações que têm que ser realizadas, que todas vão contribuir para aquele resultado final. Isso daí é o que é o chamado algoritmo. Então é nessa fase que a gente realiza a decomposição, onde nós buscamos as diversas partes ou segmentos lógicos do problema e nós dividimos em subtarefas dentro de cada uma dessas partes. Então, do ponto de vista lógico do exemplo que eu dei anteriormente, uma parte só de leitura de dados e outra parte de operações matemáticas. Aí você... tudo bem, a leitura de dado não pode ser subdividida, mas as operações matemáticas são 3 partes separadas, que você também tem que, aí teria que fazer uma subdivisão. Se as subtarefas ainda forem grandes, elas podem ser ainda subdivididas em subtarefas menores, até que cada pequena parte do programa vai executar uma tarefa simples que é claramente identificável. Então, vocês, em problemas matemáticos, por exemplo, vocês sabem que há determinados procedimentos, ou outros problemas na área de engenharia, da termodinâmica, por exemplo, da dinâmica, que quando você vai resolver um problema, você tem que executar uma série de passos, mesmo que você esteja resolvendo lá analiticamente, né? Essa série de passos você tem que saber antecipadamente. Então, você olha o problema como um todo, verifica os grandes passos, vamos dizer assim, as grandes partes que você tem que dividir, depois você vai especificar cada parte separadamente com maior detalhamento. Após a decomposição do problema em várias partes, cada uma delas então vai sendo refinada, onde os detalhes da função daquela parte são especificados, até o nível desejável que cada uma dessas partes ela pode ser transformada em uma declaração ou um comando de Fortran. Então, se você conseguir refinar e detalhar até esse ponto, é o ideal, porque aí você já sabe exatamente o que você tem que colocar em cada linha do programa de uma declaração ou um comando executável. Então, essa subdivisão, né, ele apresenta aqui no livro dele, né, e eu ponho nessa nota, ele chama de pseudocódigo, que é
a especificação desses detalhes do algoritmo, tá? É uma coisa que os profissionais fazem, né? É aquele fluxograma, né? O fluxograma mostra, então faz isso, aí em determinado ponto do programa faz a leitura de dados, depois executa uma certa tarefa, um certo cálculo e assim vai avançando. O pseudocódigo é uma sequência de ações em que a gente, ao invés de usar os símbolos do fluxograma, né, a gente escreve, né, determinar o que seriam esses diversos comandos ou declarações. Né. A gente já vai ver um exemplo aqui. Bom, depois, o item 4. Transforme o algoritmo em declarações Fortran. Nessa fase, o pseudocódigo, então, ele vai ser traduzido para declarações de Fortran. Ou seja, o pseudocódigo é o programa colocado em linguagem que não é a linguagem de programação, é a linguagem coloquial, em que a gente escreve lá o que o programa tem que fazer, que pode ser a interpretação daquilo que, por exemplo, um comentário especifica, ó, esta parte do programa está fazendo isso, esta parte do programa está fazendo isso, tá? Então, o pseudocódigo é uma maneira simbólica de colocar aquilo que o programa tem que fazer naquela determinada etapa. Aí o quinto item aqui, testar o programa Fortran. Então, deve-se, sempre que possível, testar os componentes do programa individualmente e, posteriormente, testar o programa completo. Como eu falei com vocês, não ir fazendo o programa direto. E aí a gente vai ver que em problemas que são muito complexos, o que a gente vai fazer vai utilizar os chamados subprogramas. A gente não vai ter um programa só. Essas grandes tarefas, e a gente vai ver em que situações é adequado a gente fazer isso, a gente vai separar em programas individuais e depois a gente junta eles todos. Tá? Mas em um programa só, essa divisão você pode fazer da maneira que eu falei. Vai progressivamente completando o teu código. Então, outra observação, deve-se sempre empregar uma grande variedade de inputs, né, dados de entrada permitidos, para verificar se o programa opera corretamente. Por exemplo, se o programa possui instruções de desvio, que a gente vai ver já a seguir, chamadas estruturas de controle, que elas dizem o que o programa tem que fazer sob determinadas condições, que ele chama de branch, que são ramos, né? Então, ramificações do programa. Deve-se testá-las sob diferentes condições para verificar que o programa opera corretamente em diferentes situações. Então, vamos supor que em um determinado ponto do seu programa está lá escrito: se o valor de x for maior que zero, faça isso. Se ele for menor ou igual a zero, faça isso. Então, quando você for testar o programa, você tem que colocar valores que façam no teste que x em uma determinada situação seja maior que zero e outra menor ou igual a zero, para você ver se o programa está funcionando corretamente nos dois sentidos possíveis, por exemplo, uma derivação, uma ramificação dessa. Aí a seguir aqui tem um exemplo de pseudocódigo, né? Então, pseudocódigo é uma mistura de Fortran e linguagem corrente, tá? Ele é estruturado como Fortran, então ele é uma sequência, uma estrutura de organização, né, com uma linha separada para cada ideia distinta ou segmento de código, né, que isso daí é o segmento de código, um conjunto de segmentos de código que forma o programa correspondente. Mas as descrições, a gente não usa a sintaxe do Fortran, a gente usa um pouco de Fortran, um pouco de linguagem corrente. Tá? Então ele dá o exemplo. Um programa para conversão de unidades de temperatura. Então, a nossa tarefa aqui é projetar um programa Fortran que lê um input de temperatura em graus Fahrenheit, né, e o converte em graus Kelvin e imprime o resultado na tela. Né? Então é isso que eu quero. Eu vou entrar com o dado de temperatura em Fahrenheit, então eu estou especificando que tipo de dado de entrada eu tenho.
converter ele em graus Kelvin. Então esse é o núcleo, a essência do programa, é a conversão de temperatura, né? E eu quero que ele imprima o resultado na tela, né? Então eu estou especificando como eu quero a saída, né? Poderia ser em um arquivo, né, impresso. Então aí vem aqui a relação. Então primeiro tem que saber, né, do ponto de vista, aí é a parte técnica científica, quer dizer o seguinte: como eu faço conversão de temperatura? Então a relação entre temperaturas em graus Fahrenheit e graus Kelvin é dada por essa equação aqui. Então, por exemplo, temperatura em Kelvin é isso, é 5 nonos da temperatura em Fahrenheit, menos 32 mais 273,15. Então, essa é a equação para conversão, né? Entra com Fahrenheit, saiu com Kelvin. Então, vamos lá. Então, essa é a parte técnica que cada um tem que saber da sua aplicação. Então, o item 3. O programa deverá, então, fazer o seguinte. Aqui, eu já estou definindo quais são as partes do programa. Primeiro, pedir ao usuário para entrar o dado em grau Fahrenheit. Então, eu estou especificando que ele vai ser pelo teclado. 2, ler o dado, o input. 3, calcular a temperatura em Kelvin, ou seja, fazer a conversão. E 4, imprimir o resultado parado. Tá? Então, o item C aqui. Como seria um pseudocódigo? Aí, cada uma dessas linhas, ó, aqui é uma linha correspondente aqui embaixo. Pedir ao usuário para entrar o dado em Fahrenheit é praticamente repetir no pseudocódigo a mesma coisa, né, em linguagem corrente. Depois, ler o input, então, ele está sendo específico. Ler a temperatura em grau Fahrenheit. Isso é importante por quê? Porque quando alguém for usar o programa, tem que saber que a temperatura que está dando entrada é em Fahrenheit, porque pode ser em graus Celsius também. Então, você tem que fazer o programa de forma que o usuário saiba que tipo de dado de entrada ele tem que utilizar também. Então você pode pôr um prompt em que vai colocar assim, entre a temperatura em Fahrenheit, não simplesmente entre a temperatura. O usuário pode não saber, né? Então, esse é um detalhe. Depois a terceira linha, calcular a temperatura em Kelvin. Então olha só, ele coloca aqui a equação, né, de transformação. Aí, olha só, ele definiu o nome de variável, temp subscrito f. Isso daqui é o quê? É a variável que vai armazenar o valor da temperatura em Fahrenheit. E aqui ele define uma outra variável, que é a temp subscrito k. Então, ao fazer o seu pseudocódigo, você já vai definindo nomes de variáveis. E isso é importante para você saber o que cada variável vai utilizar e saber que nomes de variáveis você já utilizou. E isso é importante, porque depois você vai ter que declarar essas variáveis e especificar elas no preâmbulo. E olha aqui, ele põe o sinal de atribuição, ou seja, ao realizar essa operação que está aqui, o resultado será atribuído a essa variável aqui. E depois, a saída, imprimir o resultado e parar. Escreva a temperatura em Kelvin. Então, isso daqui pode, né, detalhar mais ou menos, juntando isso com isso, você vai escrever o teu código e, eventualmente, você vai colocar comentários utilizando essas. Então, você tem uma visão, quando você faz isso, tem uma visão geral do problema que você está resolvendo. Então, é melhor que você faça isso antes, olhando o problema como um todo, as grandes partes. Aí você olha o teu problema, você tem ideia de tudo que vai precisar. E esse detalhamento aqui, ó, já é no nível aquele mais refinado possível. Então, primeiro você tenta dividir o teu programa em grandes partes, depois vai refinando. Isso pode ser parte de um outro programa que é muito maior, e eu estou refinando uma parte que é só para fazer conversão de temperatura. A última observação que ele faz aqui é que eu já mencionei para vocês. Notar que no pseudocódigo ele coloca aqui, ó, essa setinha para a esquerda e não o sinal de igual. Por quê? Porque isso é atribuição. Então ele está atribuindo um valor, que é o resultado da operação, a essa variável temp subscrito k, né? E como a gente já viu, atribuição e igualdade são coisas distintas em programação, e a gente vai detalhar isso posteriormente. Tá? Então isso encerra aqui,
essa primeira parte da aula 5.